Bom dia, gente. Tudo bem? Tá frio, mas olha só, acorda aí, toma aquele golinho de café, tá? Toma uma aguinha antes e vamos de aula, tá? Sai dessa cama, desenrola essa coberta. Vem de aula. Salve, salve, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos sair dessa cama, vamos estudar, já tomou aquele café? Então vamos lá. Abram a nossa apostila na página 190, capítulo Europa, aspectos demográficos. Semana passada nós fizemos o resumo e na anterior nós falamos sobre os aspectos físicos do continente europeu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos demográficos, tá? Lembra o que é demografia? É a parte da geografia que estuda, né, as características da população. E as características da população europeia, você vai ver aí no livro, é uma população muito envelhecida, tá? Tem por característica, já há alguns anos, né, não ter um grande número de jovens. Pelo contrário, tem um grande número de adultos e idosos. E isso nem sempre é bom, tá? É bom para um lado, né, que você não tem um gasto imenso em educação, mas você tem um gasto muito grande em sistemas de saúde e também um problema para a previdência social, já que são os trabalhadores da ativa que sustentam a pensão dos aposentados. Aqui na página 191, nós temos a comparação, por exemplo, da pirâmide etária da Índia com a de Portugal. Talvez a de Portugal nem dê para chamar de pirâmide, né, devido ao seu formato. Ela faz quase que um balãozinho, explicando justamente isso que eu falei. A parte dos adultos e idosos é muito maior do que a de jovens, né? Por isso que alguns países, incluindo Portugal, eles são muito receptivos à entrada controlada, né, de estrangeiros, devido à falta de mão de obra para algumas empresas. Mas isso também acaba sendo um problema para a população local. Esses países, nós vimos aí no bimestre passado, alguns deles enfrentaram várias crises econômicas, inclusive agora, nessa crise do coronavírus, que faz com que o trabalhador europeu acabe disputando espaço com um trabalhador de outro, muitas vezes de outro continente, que vai para a Europa, primeiramente, né, normalmente em busca de uma melhoria econômica, atrás desse poder econômico que o continente europeu disponibiliza, e também fugindo de guerras, fugindo de fome, fugindo de todo tipo de problema, né, e outras crises que tem pelo mundo afora. Isso acaba gerando uma crise, que nós chamamos de a crise dos refugiados, tá? Há alguns anos a Europa tem sido um porto de entrada de um número descontrolado de pessoas que fogem de seus problemas, principalmente no Oriente Médio e Norte da África. E a economia europeia não tem dado conta, né, de absorver essa quantidade de gente. Muitas delas até sem instrução, né? E por isso vão disputar cargos muito abaixo, né, do potencial do que a indústria europeia oferece, né? E sem ter para onde colocar essas pessoas na economia, muitas delas acabam nas ruas, na mendicância, o que não é uma coisa normal para o cidadão europeu, que está acostumado a um Estado bem zeloso, cuidando da sua população, né? E aí ao Estado que cuidar de um cidadão estrangeiro, que nem é daquela região, isso muita gente, né, do continente europeu, naturais da Europa, são muito contrários a essa entrada em massa de imigrantes e acabam gerando o que nós chamamos de xenofobia, que é a aversão a pessoas de outras nações, seja ela por preconceito religioso, né,
por preconceito de cor, de raça, né? Ou qualquer outro tipo de questão cultural ligada a populações estrangeiras. O capítulo termina falando aqui sobre aqui os refugiados, as principais rotas de entrada no continente, né? Por onde esses refugiados entram, e fala também de uma coisa interessante, fala também, outro aspecto da Europa é a agropecuária, né? Você tem um continente relativamente pequeno que caberia dentro do nosso país, do Brasil, e uma quantidade de quase 700 milhões de... Opa, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Opa, aqui. 700 milhões de pessoas, tá? Ou seja, mais de 2 vezes, 3 vezes a população brasileira. Isso faz com que a agropecuária da Europa seja uma das mais avançadas do mundo. Eles conseguem produzir muito em pouco espaço. Lembrando que boa parte do continente europeu ela acaba ficando congelada, né? Fica na parte bem gelada do continente. Então a área agricultável da Europa é muito pequena. Então eles dependem muito de tecnologia para produzir alimentos para a sua população. E nem assim às vezes dão conta. Eles acabam comprando alimentos de outros países, principalmente nós aqui da África, né? E países sul-americanos. Nós fornecemos vários tipos de alimentos para eles, graças aos avançados sistemas de transporte. Bem, galera, é isso. Não vou dar muito spoiler, não. Finalizando o capítulo, fala sobre a parte da urbanização europeia, né? E aí a grande diferença que você tem é que na parte ocidental da Europa, você teve uma urbanização lenta e gradual, né? Onde foi feita de uma maneira muito mais programada, né? Deixando as cidades melhores para a sua população. Enquanto na Europa Oriental, né, devido a vários problemas, possíveis problemas, principalmente aqueles países afetados por ditaduras, né, socialistas, você teve ali uma urbanização mais acelerada e desorganizada. Mesmo assim, nós ainda temos na Europa, no conceito geral, mesmo nos países mais atrasados, uma urbanização que nós podemos dizer muito boa. Tá bom? Não vou dar muito spoiler. Se você quiser saber mais, você me procura, me chama aqui. Eu estou do outro lado do telefone aguardando a sua mensagem. E conversa séria agora. O professor tem observado que eu tenho pedido para vocês fazerem o exercício. Vocês têm feito apenas o exercício que o professor pede. Mas não, vocês deveriam estar fazendo todos os exercícios, ou ao menos tentar fazer o máximo, tá bom? Não se engane, isso é prejudicial a você, tá bom? Isso é prejudicial a você, você não está valorizando o investimento que seu papai e sua mamãe estão fazendo na escola, não está valorizando o esforço que o professor está fazendo para gravar essa aula, estudar e poder falar, estar preparado para te responder na sua dúvida. Valorize isso, tá bom? Faça os exercícios o máximo e não fique aguardando o gabarito. Se você terminou a aula, você não terminou os exercícios, finalize um pouquinho, depois você dá uma olhada no gabarito e se tiver dúvida, entre em contato, tá bom? Agora, vamos lá. Leia a sua apostila, faça os exercícios e aprenda cada vez mais.